Meu amigo vascaíno, Gigante da Colina finaliza a preparação, viaja para Salvador para pegar o Vitória lá no Barradão. E vamos passar para vocês a lista de relacionados. Será se o Paiva vai poupar alguns jogadores? A gente vai explicar aqui para vocês. A gente tem retornos aí importantíssimos aí para configurar o elenco, o plantel que vai para a Bahia. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços. Isto porque a gente tem um posicionamento agora oficial do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e o controlador da SAF, o Pedrinho. Então a gente vai passar, porque o Pedrinho bateu o martelo, entendeu? E a gente já tem aí um veredito com relação à situação de reforços no Gigante da Colina. Peço que você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, se inscreva mesmo, pessoal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Bom, o seguinte, o Vasco hoje finalizou a sua preparação para o jogo contra o Vitória, lá na Bahia. O Vasco está viajando, vai chegar lá de noitinha. E o seguinte, o Vasco da Gama vai ter algumas surpresas aí nos relacionados para esta partida. Já vamos colocar aqui para você, torcedor do Vasco, tomar conhecimento. Vamos lá. Olha só. Na chamada está o Ryan, cheio de moral, e a gente já começa aí com surpresa aí, ó. Alex Teixeira, perfeito. DVD retorna ao Vasco da Gama aí, está melhor da situação da celulite dele. O seguinte, Emerson Rodrigues, Galdames, GB, Hugo Moura, Jean David, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Ocão, Pablo Vegete, né? O Pablo, né? O Paulo Henrique, o Paê, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Esforça e Vitor Luiz. Esse é os jogadores que estão relacionados aí. O seguinte, conforme vocês estão vendo aí, o Coutinho não foi, vai ficar fazendo preparação aqui, sendo preparado para o jogo contra o Atlético Paranaense, para estar em forma física. Acho que a medida foi até acertada, perfeito, e a gente vai ter o retorno ali do nosso David. Então, o Vasco vai ter mais opções para esse jogo aí. Só uma coisa, se eu fosse o Paiva, colocaria o time titular do Vasco da Gama, até porque é o seguinte, hoje, meus amigos, hoje, o que acontece? O Vitória tem apenas a 17ª colocação como mandante. E é um jogo que dá, sim, com todo respeito, para a gente vencer o Vitória lá no Barradão. Perfeito? Bom, pessoal, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços. A turma que torce contra, tá? Já tínhamos falado isso aqui, mas é muito importante a gente ter um posicionamento oficial do presidente do clube, do Pedrinho, tá? É a turma que está falando que não vai chegar ninguém, coisa e tal, e encerrou as negociações. A gente vai colocar aqui o Pedrinho, bate o martelo, e vamos ver aqui o que o Pedrinho falou aos amigos lá do podcast Cruz Maltino. Então, vamos colocar aqui para a rapaziada, olha, Pedrinho confirma que está negociando a contratação de 2 jogadores, tá? O presidente falou em conversa conosco, o presidente Pedrinho confirmou que está negociando, está em negociação com 2 jogadores para esse fim de janela. Daí, a gente precisa esclarecer fatos aí. Por quê? A janela
vai fechar no dia 2 nacional e internacional para jogadores que têm vínculo empregatício, perfeito? Os jogadores que estão sem clubes, esses atletas podem chegar depois sem problema nenhum, perfeito? Como é a situação que a gente vai passar aqui para vocês do Luan Pérez, tá? Porque o que acontece é o seguinte, hoje a gente teve um informativo do Jorge Nicola, e o Jorge Nicola ele veio a público e explicou aí para a gente que a pedida do Luan Pérez foi de R$ 1.100.000, tá? Isso fez muitos clubes brasileiros aí recuarem nessa situação do Luan Pérez, entre eles o Santos. O Santos até já contratou zagueiro aí. Mas o seguinte, o Vasco contorna essa situação da seguinte forma. O Vasco ele quer estender o contrato do jogador, dar um contrato ali para ele de 2 anos, para ele ganhar R$ 750.000, para bater quase a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia aí, hoje o zagueiro que mais ganha no futebol brasileiro é o Gustavo Gomes, lá do Palmeiras, que ganha R$ 1.300.000. Então, o Vasco negocia aí, dando um contrato menor, mas estendendo esse contrato aqui. E aquilo, né? Todo o processo ali de convencimento, porque o jogador está voltando de lesão e essa negociação tem tudo para dar bom. Sai agora no GE a seguinte informação do Bruno Morito, perfeito? Que o Luan Pérez, tá? Ele deve rescindir com o Fenerbahçe e pode acertar com o Vasco após o fechamento da janela, conforme eu falei aqui na parte da manhã. Essa negociação ela deverá ser sacramentada aí após a janela. Ele rescindindo não tem prazo nenhum, perfeito? É essa situação aqui que a gente coloca para você, torcedor vascaíno, nesse momento sobre o Luan Pérez. Conforme vocês viram, o presidente Pedrinho falando anteriormente, né, o Vasco negocia com mais 2 atletas, o outro jogador é de lado de campo, tá? E a informação que a gente tem aí é que o Vasco não desistiu mesmo do Benjamin Garré, tá? A gente coloca aqui para a turminha do contra, tá? Lê, muito bem lido. Então, o Vasco não desistiu do Benjamin Garré, tá? Jogador que está lá no futebol russo. O Vasco está tentando essa contratação aí há dias, mandou uma nova proposta para esse atleta e o Vasco está ali firme e forte atrás desse jogador. Se chega aqui, eleva o nível do Vasco da Gama muito, porque é um excelente jogador esse atleta aí. Muito bom jogador mesmo, tá? E como plano B ali, o Vasco tenta a situação ainda de um jogador que a galera não está lembrando muito bem, mas já está negociando com o Vasco já há algum tempo, que é o jogador lá do Shabab Al-Ahly Dubai, que é o Yuri César, que é o cria lá do Flamengo. Então, o Vasco, conforme o Pedrinho falou aí, a gente que também não tem por que ficar mentindo, o Vasco negocia mais 2 contratações. Perfeito? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!